Olá, tudo bem com vocês? Nós vamos dar início agora ao nosso momento da saúde com o tema cérebro calado. Seria a mesma coisa, nós vamos estar falando aqui hoje da doença, do AVC, também conhecido como derrame cerebral, que é a segunda doença que mais mata em nosso país. 100 mil pessoas anualmente perdem a vida devido a essa doença, o AVC. O que é o AVC? É o entupimento ou rompimento dos vasos que levam sangue ao cérebro, e provocando aí paralisia da região afetada no cérebro. Então aí ocorre um entupimento, rompimento desses vasos que levam sangue para o cérebro. Por isso que nós colocamos o tema aqui hoje, cérebro calado. E existem dois tipos, Dois tipos do AVC. O hemorrágico, que há o rompimento de um vaso cerebral, ocasionando aí um sangramento, que é uma hemorragia, por isso que o nome é hemorrágico, Existe um sangramento em algum ponto do sistema nervoso. A pessoa pode desmaiar, ter uma convulsão. Esse hemorrágico, ele é mais raro, só que é maior índice de mortalidade. Ele é mais raro, mas só que ocasiona os maiores índices de mortalidade acontece desse tipo de AVC, que é o hemorrágico. O outro tipo é o isquêmico. O que é o isquêmico? Há uma obstrução da artéria impedindo a passagem do oxigênio para as células cerebrais. Então, nesse isquêmico existe essa obstrução da artéria. Aí a pessoa pode ter a perda de força de um dos lados do corpo e também pode ocorrer a paralisia facial. Esse é o mais comum. Então o mais comum é o isquêmico. Quero estar passando aqui agora também para vocês os fatores e riscos mais conhecidos para um AVC. Então, o que seria? Hipertensão, diabetes, do tipo 2, também o colesterol alto, conhecido como LDL, obesidade. Então nós estamos falando aqui dos fatores de risco, Obesidade, tabagismo, o álcool, bebidas alcoólicas, mesmo que sejam em pequenas quantidades, pode aí elevar a pressão sanguínea, e o sedentarismo. A gente vai estar falando também desse último aí, o sedentarismo, exercício físico, importância, mais detalhado daqui a pouco. Então, lembrando os fatores de risco: hipertensão, diabetes tipo 2, colesterol, certo? Colesterol alto, obesidade, tabagismo, bebidas alcoólicas, sedentarismo. Eu quero estar dando aqui algumas dicas, de alguns alimentos que pode ocasionar ou pode causar um AVC. Os alimentos, evitem os alimentos ricos em gordura, sal, e açúcar. Alimentos ultraprocessados, então são aqueles alimentos industrializados, os enlatados, os biscoitos industrializados. Isso a maioria é um alimento que é usado pela maioria, então tome cuidado com esses alimentos. Um outro exemplo aqui, alimentos, carnes processadas, vou estar citando aqui o bacon, certo? As salsichas, as linguiças, as carnes curadas ou salgadas, e presuntos. Então são as carnes processadas. Então evitem, porque são adicionados muitas coisas ali, principalmente o sal. Então evite alimentos ultraprocessados, os alimentos industrializados, o máximo possível, e as carnes processadas. Então aqui são alguns exemplos de alimentos que você deve evitar para que você também não tenha um AVC. Eu quero estar passando aqui, tem um lado bom, tem uns alimentos que você deve utilizar, que você deve fazer uso, estar ingerindo aí para que você tenha saúde, evite muitas doenças, e principalmente o AVC que nós estamos falando hoje. A linhaça, a lentilha e a aveia
elas são alimentos aí que controlam, né, o colesterol. Então, linhaça, lentilha, aveia, eles controlam o colesterol. E tem mais, vou estar citando mais um aqui, a cenoura. Olha bem para você ver, a cenoura evita coágulos no sangue, né? Sabemos que o AVC pode ocasionar devido a coágulos no sangue, e a cenoura evita. A couve, um outro alimento também que previne o acúmulo de gorduras, né? E também é ótimo, né? Então ela previne ali o acúmulo de gorduras nas artérias, vamos colocar aqui, né? Deixar bem especificado. Então a couve, importante, gordura, como eu já falei, a couve, a cenoura, do coágulo, olha, 2 alimentos aí importantíssimos para que possamos evitar de ter essa doença. Eu vou citar um outro aqui também, o tomate, tudo relacionado aí, a gente está falando aqui de alguns alimentos relacionados da gente evitar essa doença. O tomate reduz a pressão sanguínea e melhora também a circulação, então o tomate, importante. E as frutas, em geral, todas as frutas, mas vou estar citando aqui uma, principalmente a laranja. É uma fruta importantíssimo, né, vamos dizer, no combate de se evitar essa doença. E nós citamos aqui também, nós falamos anteriormente, de uma dos fatores de riscos, né, mais conhecidos para um AVC, o sedentarismo, né, a falta de movimento, a falta de fazer uma atividade física, dos exercícios físicos em geral. Por quê? Quando você faz exercício físico, o que pode ser de bom para você? Olha, em relação ao tema de hoje, né? Em relação a essa doença AVC. Quando você faz exercícios físicos, reduz a pressão arterial, também o peso corporal e ajuda, e também, vamos dizer, antes de falar de ajudar, então só recordando, então quando você faz atividade física, reduz a pressão arterial, lembra que nós falamos da hipertensão, nós falamos também da obesidade, reduz o peso corporal e também vai evitar a coagulação sanguínea. Então são os fatores aí, né, de risco, e quando você faz uma atividade física, então você já vai amenizar, você já vai controlar isso aí. Uma outra coisa também que a atividade física faz, exercício físico faz em relação a essa doença, que aumenta o colesterol bom, que é o conhecido HDL, importantíssimo, né? Isso aí é um outro fator importante. Agora, que exercício físico fazer? A caminhada, se você fizer já uma caminhada de meia hora diariamente, você já vai ter esses resultados. Quem gosta de correr, uma corrida, né? Você deve correr aí diariamente aí, correr aí uns 15, 20 minutos, vai aumentando gradativamente, né? Quem gosta de correr, acaba correndo também 1 hora por dia. A caminhada também é importante, você está aumentando, chegar a 1 hora. E tem aí, quem gosta da musculação, é importante, o ciclismo, quem gosta aí de pedalar, a natação. Então são atividades físicas, exercícios físicos. Se você aí está sedentário, comece, porque vai ser um aliado importantíssimo de se evitar de ter um AVC. E lembrando que essa doença aí, depois que você tem ela, é difícil reverter. As causas, né, as sequelas que ficam, é complicado. Então o importante é a gente tá prevenindo na alimentação, no movimento, né, da atividade física, exercícios físicos, para que possamos não ter essa doença. Então a prevenção está acima de tudo. Então temos que prevenir. Eu quero ler aqui 2 trechos agora de 2 livros que eu recomendo, que foi escrito, a autora é a Ellen Goldwhite. O primeiro livro é Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, tem o volume 1 também, os 2 volumes são bons, mas em volume 2, na página 396, diz assim, ó:
A mente rege o homem todo, ou seja, a mente governa o homem todo. Todos os órgãos físicos são servos da mente, e os nervos, os mensageiros que transmitem suas ordens. Então a mente controla tudo ali, né? A cada parte do corpo. Então estão transmitindo as ordens a cada parte do corpo, dirigindo os movimentos do mecanismo vivo. Então é importante você estar cuidando da sua mente, né? Porque que controla, que rege o homem todo, todos os nossos órgãos físicos, né? Então a importância. No outro livro também da mesma autora, Educação, página 197, nesse livro Educação, diz assim, ó: a energia elétrica do cérebro, suscitada pela atividade mental, ou seja, movida pela atividade mental, vivifica o organismo todo, e assim é de inestimável auxílio na resistência à doença. Então, a importância, falando aqui de novo do cérebro, né, da energia elétrica do cérebro. Então, como é importante o cérebro para o nosso corpo, né? Porque ali movida, né, essa energia movida pela atividade mental, vivifica o organismo, né? Então, é um auxílio para que você tenha uma resistência contra as doenças, qualquer tipo de doença. Então a importância de você estar cuidando do seu cérebro, né? E essa doença, infelizmente, ela age ali diretamente no cérebro. Então vamos prevenir o que tem que ser feito na alimentação, tudo que seja feito para evitar essa doença, vamos fazer. Se Deus quiser, e com a graça de Deus, estaremos aqui até o nosso próximo encontro, no Momento da Saúde. Um abraço a todos.